Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui dos estúdios do SBA para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Vamos conversar hoje sobre rinite, quais os tipos de rinite, sobre respiração no esporte e muito mais. Convidei hoje aqui o Dr. Gustavo Zangerolami para estar trazendo essas e outras informações para nós. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Saúde em Alta Performance. Olá, Cauê. Olá, pessoal do Correio do Estado. Gostaria de agradecer esse convite e conversar de algo tão importante e bacana que está acontecendo hoje, né? Que é mesclar respiração, rinite e alta performance durante o esporte. Bacana. Vamos falar sobre muito mais ainda, Gustavo. Você vai ver que eu vou te apertar aqui até. Quero primeiramente te agradecer a tua vinda aqui no nosso quadro, tá? Fechou tua agenda lá para estar vindo aqui tirar estas e outras e muito mais dúvidas. Eu ainda não conversei com ninguém sobre rinite. Queria que você explicasse, Gustavo, para quem está nos assistindo, o que é a rinite, né? Quais os tipos de rinite que a gente tem, né? Explica um pouquinho, a grosso modo, assim, se tem rinite alérgica, rinite normal. Fala um pouco sobre a rinite para mim. Maravilha. Então, Cauê, na verdade, rinite, a definição de rinite é um processo inflamatório das narinas, né? Essas rinites, esses processos inflamatórios, cerca de 90%, 89%, 90% são por causas alérgicas, ou seja, existe um fator que desencadeia um processo alérgico na região das fossas nasais e com isso os sintomas começam a aparecer, que nós vamos falar adequadamente. Só que nós temos também outras causas de rinite. Então, por exemplo, nós temos rinites medicamentosas causadas por algum medicamento, como, por exemplo, aqueles medicamentos que o pessoal costuma usar bastante, que são os vasoconstritores, que alguns acham que não tem efeito nenhum, e esse efeito rebote que ele causa, ou seja, o uso crônico dele, acaba formando, por exemplo, uma rinite pelo uso do medicamento. Correto. Tem a rinite do idoso também. Devido a causas estruturais e por conta do avanço da idade, o idoso começa a ter alguns problemas de inflamações das vias aéreas. Tem rinite também vasomotora, que é a rinite que pode se alterar com mudanças climáticas, por exemplo. Então ela é abrangente, mas, obviamente, 90%, em torno de 90% são de causas alérgicas. Alérgicas. Só quem tem rinite sabe o tanto que a gente sofre com isso. Eu já operei, né, já fiz a cirurgia, tinha rinite, usava muito vasoconstritor, né, foi aumentando os cornetos, eu tive que operar, retirar tudo, e realmente só quem tem sabe o tanto que isso atrapalha o nosso dia a dia, né, Gustavo? Atrapalha muito. Vamos lá, como é que a gente percebe que a gente tem rinite? Então, na verdade, esse diagnóstico é interessante, porque o paciente começa a ter sintomas crônicos de dificuldade de respirar. É o primeiro, né? É o primeiro. Tá. Então, ele tem dificuldade de respirar, às vezes ele inicia já com espirro, né? Então, ele começa a espirrar bastante, espirrar, secreção nasal, né, abundante, então o dia inteiro ele começa a ter secreção nasal e não imagina o porquê, né, uma descarga nasal, então o paciente não consegue controlar. E muitas vezes, alguns, olha que interessante, em crianças, a rinite pode começar a manifestação dela com tosse. Então o paciente pode não ter, a criança pode não ter o sintoma de obstrução nasal. Sim. Ela tem aí muitas vezes um quadro inicial de tosse e obviamente ela vai evoluir para sintomas de obstrução nasal, rinorreia, que é a secreção, né, infecções das vias aéreas e assim. E assim vira uma bola de neve. Então, a falta de ar, secreção, em criança pode começar com tosse. O que mais você falou? Dificuldade de respirar, né? Falta de ar. Respirar. Bom, é abrangente, né? É abrangente. Bastante coisa. Eu sei que não dá para falar especificamente do tratamento de cada uma das rinites, assim, mas de maneira geral, né? Como é que se trata uma rinite? Então, o tratamento da rinite, Cauê, ele pode ser dividido basicamente nós fazemos o tratamento ambiental. Porque tem causa e efeito, né, Gustavo? Desculpa, você vai tirar, vai falar para o cara aliviar, né? Vou dar um exemplo que você me corrija. Sei lá, um corticoide, algum desobstrução, algum medicamento que desobstrui as vias aéreas superiores, mas a gente tem que tratar né? Exatamente. Por que a causa, né? A causa, não o efeito, né? É interessante você fazer o diagnóstico. Primeiro, procurar o profissional adequado para que ele oriente se você cai no quadro de rinite alérgica ou nas rinites não alérgicas, de outras causas. Suponhamos que você esteja no quadro de rinite alérgica e vale a pena você descobrir qual é o alérgeno que está causando
a rinite. Ou seja, é pólen, é fungo, é poeira, etc, etc, etc. É difícil fazer esse diagnóstico? Não é difícil porque você tem hoje os exames pelo sangue, né, os testes sanguíneos, e também tem um teste chamado prick test, que você pega os alérgenos e coloca no sistema, né, e faz a puntura, coloca na pele. Então, e depende da reação, do tamanho da reação, você vai entender se o indivíduo tem ou não alergia àquela substância. É o otorrino também que faz isso? Geralmente é o alergologista, o alergista imunologista. Alguns otorrinos fazem, né? Vários otorrinos fazem, mas é o dia a dia do alergista imunologista, né? Alergoimunologia. É bom. Interessante. As pessoas elas têm muitas dúvidas sobre a tal da rinite, né? Porque fica escutando um falar uma coisa, outro falar outra, né? O Dr. Gustavo, ele é otorrino, né? E bacana, Gustavo, gostei. Fala um pouco para mim dos exames que a gente tem. Exames, é lógico que você vê o paciente avaliar, né, não substitui nenhum exame, mas tem algum exame de imagem, alguma coisa que a gente consegue fazer para diagnosticar? Consegue, na verdade, porque assim, inclusive a rinite crônica, a rinite crônica é uma das principais causas, quando ela não é controlada, de quadros de sinusite. Nós chamamos de rinocinusite. Outra coisa horrível, rapaz do céu. Né? E existe muita dúvida do paciente quando ele chega no nosso consultório, que ele não sabe se ele tem rinite ou sinusite. Ele sempre fala sinusite, só que em 80% dos casos é um quadro de rinite que não está sendo bem conduzido. Aí ele evolui para sinusite. E aí ele evolui para sinusite. Certo. Então o que acontece? Você pode lançar a mão, por exemplo, da tomografia computadorizada dos seios da face. Né? E antes disso, você tem um exame feito no consultório com muita tranquilidade, que é a nasofibroscopia, onde você olha numa televisão com um sistema de câmera, né, de alta captação, você coloca no nariz do paciente, nas fossas nasais, e lá você vai observar os conetos, são estruturas importantes, o fundo do nariz, se existe algum desvio de septo, e se o paciente tem realmente a coloração típica ali das fossas nasais no interior dela, que sugerem a rinite. Então é basicamente isso. Então tem mais. Mas uma coisa muito legal que você falou de questão de rinite e sinusite, porque o tratamento é completamente diferente. Exato. Não é? Me corrija se eu estiver errado. Sinusite é um tratamento de antibióticos. Seria isso, né? E a rinite já não. Então as pessoas elas se automedicam e às vezes nem sabem o que elas têm, né, doutor? Exatamente, Cauê. Porque assim, a rinite, obviamente, é um processo apenas inflamatório, você não precisa lançar a mão de uso de antibiótico. Só que os quadros de rinocinusite, alguns, um grande volume, evolui para uma infecção bacteriana. Então você tem que definir muito bem. Aí muda um pouco, por isso que esse exame nasofibroscopia é importante, porque você vê a coloração da secreção. Uma coloração mais amarelada, por exemplo, significa que o paciente está evoluindo para uma sinusite. Né? Aí você lança a mão de bioquímica e faz toda aquela... Exatamente. Isso é muito importante. Não, eu gosto de tocar nesse ponto, porque eu sou bucomaxilo também, e as pessoas falam para mim, eu estou com sinusite. Será que você está com sinusite mesmo? Não, porque eu preciso de antibiótico. Você já foi no médico, você já viu, você já procurou? Elas não sabem, né? Então, legal o senhor enfatizar isso aí, Gustavo, da questão da rinite e da sinusite. Muito bem explicado, por sinal. Exatamente. Isso é o nosso dia a dia. É interessante. É o nosso dia a dia. E a gente fala bastante disso porque é realmente isso. A diferença ela é grande e é exatamente o contrário que a maioria das pessoas pensa. Elas acham que a sinusite é comum e a rinite é o incomum. E é o contrário. A rinite é comum e a sinusite é incomum. Bacana. Né? Vamos lá, eu vou ter que te aproveitar aqui o máximo que eu conseguir, que o nosso tempo é curto. Eu vou mudar da água para o vinho. Eu queria conversar um pouco com você sobre respiração. Legal. Tá bom? Vamos falar sobre a respiração de cara, assim, no esporte. Né? Você saber respirar, você ter uma respiração boa, você acha que interfere na prática de atividade física ou é irrelevante? Não, Cauê, é relevante sim, porque, olha só, a gente parte do princípio que o indivíduo tem que inspirar pelo nariz e expirar pela boca, né? Esse é o ideal que ele faça isso. Quando ele não tem uma via aérea funcionando de uma forma correta, ou seja, quando o ar não entra corretamente pelas vias aéreas, faz a umidificação adequada, ele tem, por exemplo, um quadro de rinite avançado, ou tem um desvio de septo, ou tem umas hipertrofias dessas estruturas que o pessoal chama de carne esponjosa, é um nome não existente, que nós chamamos de cornetos, e quando eles estão aumentados, o ar não entra
não entra pelas fossas nasais, ele vai acabar entrando às vezes pela boca, não tem a filtragem necessária. Certo. Né? É um paciente que sofre. E é interessante que nós percebemos nessa pandemia que a procura, principalmente agora no final dela, a procura dessas pessoas para uma respiração melhor, para renderem com mais performance ou renderem de forma mais adequada nos exercícios, ela vem sendo frequente. E antes o indivíduo não percebia. E agora é interessante a gente depois que passou a pandemia. É interessante, é algo notável. A gente conversa com os colegas, a maioria está tendo a mesma coisa. Olha, realmente, olha, está notando. É algo interessante. O pessoal deve ter ficado com medo, né, Gustavo? De ter ficado com algum tipo de sequela. Exato. Ou cuidar um pouco mais da respiração e está procurando mais os consultórios. Que dado interessante também que você trouxe aqui. Nós tínhamos aí... É a única coisa que explica, né? Porque... Demais. Nós tínhamos uma coisa interessante, uma sequela, por exemplo, você tocou numa doença prevalente, né, que é o Covid, uma sequela foi, por muito tempo, diminuiu bastante, mas por muito tempo, a falta do paladar e do olfato, do cheiro e do paladar. Então, como isso interferia diretamente na qualidade de vida. E nós temos pacientes que em um mês nós conseguimos reverter e outros estão até hoje. A grande maioria, graças a Deus, nós conseguimos reverter em um mês, 2 meses, 3 meses. Mas existe uma minoria que demora mais tempo. Aproveita e tira uma dúvida sobre isso que você falou aqui. Uma dúvida que eu já pesquisei sobre o assunto, mas ninguém é melhor do que você para falar sobre isso, que é referência. As pessoas elas acham que elas ficam sem o olfato e o paladar por conta de um processo infeccioso, por conta de um processo alérgico. E eu li alguma coisa a respeito, que isso é um efeito rebote do sistema nervoso central. Exatamente. Então, o tratamento disso, as pessoas, eu fiquei gripado, o cheiro não voltou até hoje. Não é bem assim, é uma sequela do sistema nervoso central, estou certo? Está certíssimo. Na verdade, você tem a sequela do sistema nervoso central e outra coisa que foi se descobrindo é que existe uma placa, numa região que a gente chama de região etimoidal do nariz, que é onde capta os odores. Uma placa sensitiva, e ali tem células terminais de neurônios. Eles captam, e esses neurônios eles estavam inflamados, ou eles morriam, ou eles deixavam de existir. Certo. Então, dependendo do número de neurônios que você tem, né, que foi afetado pela doença, tanto a nível central como periférico, ou seja, nariz e no cérebro, você vai evoluir de uma certa maneira, só que você não tem como dosar isso. A dificuldade grande é essa. Então, óbvio, a gente tem os tratamentos, como o corticoide nasal, o cheiro, né, que de algumas substâncias para fazer o treinamento olfatório, mas isso foi interessante, impactou muito a vida das pessoas. De sucesso tem sido boa nessa volta do olfato e do paladar? Tem. A grande maioria nós conseguimos reverter com 1 mês, no máximo 2 meses. Mas existe sim uma minoria. E aí, como a doença é teoricamente nova, né? São sequelas, né, Gustavo? Você não pode mensurar, né? Exatamente. É difícil mensurar a sequela em algo que a gente está vendo há 2 anos, quase 2 anos. É difícil mesmo, né? A gente não consegue mensurar. Mas em torno de 80%, 85% dos pacientes estão voltando com 1, 2 meses. 80%, 85% dos pacientes. É algo muito bom. Bacana. É algo muito bom. Ô, Gustavo, eu ia ter assunto para conversar com você aqui mais umas 2 horas tranquilo, porque eu sou curioso, rapaz, eu gosto de perguntar, hein? Foi muito bom. Mas eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui e falar para você. Está com dificuldade de respirar, está com rinite, está com sinusite, está com algum problema na respiração, quer melhorar a sua respiração, a sua alta performance para a prática de exercício físico, alguma coisa assim, sempre procurar um médico referência e o Gustavo é um deles. Queria que você deixasse aqui, Gustavo, suas redes sociais em aberto e um recado para quem está nos assistindo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo prazer e pelo bate-papo muito bom. O Cauê é muito bom entrevistador e deixa a gente bem à vontade. O meu Instagram ele é Gustavo_Zangirolami, Dr. Gustavo_Zangirolami. Nós atendemos ali no edifício Átrio, na sala 806, também em alguns hospitais, como CACEM, Sproncor, né, e outros. E eu me coloco à disposição de toda a população, né, do estado e da cidade aqui de Campo Grande, para quando precisar, e tiver algum problema relacionado à minha área, principalmente a área de respiração,
a gente está disponível para tentar ajudar da melhor maneira possível. Pô, Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui, viu? Já deixo o convite aqui para você voltar mais vezes, para a gente conversar sobre outros assuntos. Adorei a sua participação. Se te chamar lá no Instagram, você responde? Respondo, com certeza. Ó, o pessoal vai te chamar, eu vou te cobrar, hein? É um prazer, com certeza. Obrigado. Meu irmão,